Bom dia. Quero agradecer a presença de vocês aqui, certo? Hoje a gente deu deflagração à segunda fase da Operação Recidiva. Certo? A Operação Recidiva, que a gente tinha inaugurado no dia 22 de novembro, e já naquele momento nós constatamos a destruição de provas por parte de investigados e por parte de pessoas que naquele momento não eram investigados, mas que estavam ali auxiliando de uma forma satélite ali aos alvos envolvidos. Então, naquele primeiro momento, a gente constatou essa destruição de provas, certo? Em virtude da destruição de provas e de outros crimes que também foram apurados, nós conseguimos converter a prisão temporária, de 2 prisões temporárias que nós tínhamos pedido naquele primeiro momento, em prisões preventivas. E hoje, nós estamos dando cumprimento aqui a essa segunda fase da operação, onde são cumpridos 6 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de busca, de apreensão, certo? E 1 mandado de sequestro, tá bom? No dia de hoje, além dos delitos que já estavam sendo apurados, nós estamos também investigando a questão do embaraçamento da investigação de delitos ligados à organização criminosa e a falsidade ideológica. Tivemos a mobilização hoje de aproximadamente 22 policiais federais, 2 auditores da CGU. Estão aqui comigo o doutor Tiago, procurador da República do caso, e o doutor Gabriel, que é o superintendente da CGU. Certo? E agora eu vou abrir aqui o microfone para eles falarem alguma coisa. Depois a gente abre para perguntas para vocês. Certo? Bom dia a todos. Bom, conforme já adiantado pelo doutor Beltrão, a continuação da primeira fase da Operação Recidiva, fruto de um trabalho árduo de análise, tempestivo, que mostra a atuação conjunta das instituições, onde podemos ver, conforme já falado, a falsificação, possivelmente de documentos, a intenção realmente de manipulação de licitação sendo configurada e a necessidade de se obter mais elementos de provas dentro do que tem sido investigado na situação do caso da Operação Recidiva, que, conforme a gente falou da vez passada, envolvem vários municípios, várias obras, num montante bem expressivo para a região. Então, trata-se, mais uma vez, da necessidade de verificar pessoas que estão ligadas à execução dessas obras ou ligadas ao esquema que visa burlar licitações. Sem maiores pontos para a gente colocar, acho que a gente pode esclarecer melhor nas perguntas, mas vale a pena ressaltar que, mais uma vez, o nome da Operação Recidiva, é muito bem-vindo, muito bem pensado, porque, mais uma vez, temos aqui, entre os envolvidos, um elemento que já foi alvo na desumanidade, na transparência, na Premier. Então, mais uma vez, a volta de um nome que traz realmente a situação de uma recidiva na operação. Passo agora para o doutor Tiago, para as considerações. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de dezembro, então faz pouco menos de 20 dias que a gente deflagrou a primeira fase da operação. Naquela primeira fase da operação, vários crimes estavam sendo investigados: fraude licitatória, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, em diversos municípios, de acordo com, vocês bem sabem, foi apresentado na coletiva da última fase da operação. E agora, 20 dias depois, aproximadamente, menos de 20 dias depois, 19 dias depois,
nós voltamos, né, para cumprir novos mandados judiciais decorrentes de outros crimes e de antigos crimes, né? Novos crimes de embaraçamento da investigação. Foi surpresa, né, para os órgãos de investigação que, à medida que a investigação prosseguia, os elementos eram analisados, as provas eram analisadas, sistematizadas, os réus correram para esconder elementos de prova. Correram para esconder provas que podiam ser encontradas contra eles. E aí nós tivemos destruição de provas antes da operação, nós tivemos destruição de provas durante a operação e alguns fatos depois da operação. Então, mais uma vez, ou a justiça decretava a prisão dessas pessoas, ou então a investigação ia ser totalmente desmantelada por atuação deles mesmos. Então, os primeiros fatos que foram usados para as prisões preventivas foram fatos relacionados à destruição de provas antes da operação. Alguns elementos que nós descobrimos depois da operação, mas que ocorreram antes da operação, foram destruição de elementos de prova, elementos de e-mail. Vários e-mails foram apagados em contas dos investigados antes da operação. Isso foi determinante para se entender que aqueles e-mails continham, e realmente continham, depois foram recuperados, eles continham elementos que podiam incriminar aquelas pessoas. Isso foi fundamental para a decretação da prisão preventiva. Outro fato foi a retirada de documentos da sede da empresa. Nós temos informações de várias fontes de que documentos foram retirados de dentro das empresas. Isso foi caso escandaloso de destruição de provas, que leva uma pessoa a voltar à cena do crime, né, e ali, né, levar elementos que podiam levar à sua condenação. Outro fato foi que ocorreu durante o cumprimento das buscas. Né? Durante o cumprimento das buscas, réus destruíram aparelhos celulares que possuíam. Né? Então, você tinha um aparelho celular iPhone de R$3.000, e você destrói ele à medida que todo toma conhecimento do cumprimento das medidas. Isso é um fato escandaloso de destruição de provas e turba seriamente a investigação. Não só isso, não só destruir celulares, mas sonegar os celulares, esconder esses celulares. Vários réus, um deles escondeu o celular. Só depois, né, resolveu apresentá-lo. Esse fato configura também turbação na investigação. Esses processos se tornaram públicos. Né? O juiz da 14ª Vara, Dr. Cláudio Girão, ele levantou o sigilo desses processos assim que as medidas fossem cumpridas. E aí, todos vocês podem ter acesso nos pedidos de prisão, tanto da representação policial, da autoridade policial, do Beltrão, quanto no pedido do Ministério Público. Em ambas as peças, existem as fotos dos celulares destruídos. É muito importante. Fotos dos aparelhos destruídos. Né? É um dos fatos, dos casos mais escandalosos de destruição de prova que se pode imaginar. E com base nesses pedidos, com base nesses fatos, foram decretadas as prisões preventivas de Madison Fernandes Lustosa, dono do celular que foi destruído. A respeito desse investigado, não sei se estou contando, essa já é a terceira prisão preventiva dele em 20 dias, foi preso preventivamente dia 22, poucos dias depois foi decretada nova prisão preventiva dele por outros fatos, e essa é a terceira prisão preventiva dele por novos fatos. Então, tem 3 prisões decretadas por fatos diferentes. Também a segunda prisão preventiva de Marconi Edson Lustosa Félix, o pai do Madison, conhecido como Duda. Né? Segunda prisão preventiva dele. Por isso foi decretado sequestro de bens do Madison e do Marconi, e busca de apreensão na casa das pessoas, né, do entorno familiar dessas duas pessoas. Também foi decretada a prisão preventiva de um parente e funcionário do Madison e do Marconi, chamado Alisson.
né, que teria contribuído também para a destruição desse aparelho celular. Fora isso, foi decretada a prisão preventiva de Joilson Gomes. Joilson Gomes é um empresário, também não sei se vocês têm conhecimento, mas ele ficou foragido durante vários dias depois da operação, né? Foi decretada a prisão preventiva dele na operação, ele não foi encontrado, se escondeu, e aí vários dias ele ficou foragido, quando resolveu se apresentar. Foi preso preventivamente com aquele mandado de prisão, recolhido no presídio, e aí agora foi decretada uma nova prisão preventiva dele. Qual o motivo dessa segunda prisão preventiva? Destruição do aparelho celular. Mensagens, né, vocês podem ter acesso aos diálogos nas peças, mensagens onde ele é orientado a destruir seu aparelho celular. E aí ele o faz, porque as ligações são todas interrompidas a partir de então. Ele recebe um comando para destruir o celular, destrói o celular e a partir de então não tem mais nenhuma ligação nesse número. Fora isso, pessoal, também foi decretada a prisão preventiva de Sérgio Pessoa Araújo, os engenheiros Sérgio Pessoa Araújo e Denis Ricardo Guedes Filho, 2 engenheiros. Sérgio Pessoa, engenheiro de professor, e o Denis, engenheiro aqui em Patos. Ambos responsáveis, respectivamente, pela empresa EMN Construções. Essa empresa é do Edinaldo Ronaldinho, também está preso preventivamente. E do Denis Ricardo, ele é engenheiro da Mel Construtora, empresa do Marconi e do Madison Lustosa. E por que essas pessoas foram presas? Essas foram presas por outro motivo. Essas foram presas porque se identificou no curso da investigação tratativas sérias e claras. Sabe? Os pedidos são públicos agora, né? Então, sabe? Todos vocês podem ter acesso. Os diálogos são escancarados, onde documentos são produzidos. Há comandos entre eles para produzirem documentos que os habilitassem a concorrer em licitações públicas. E aí não é qualquer licitação pública não, porque ninguém corre um risco desse para ganhar pouco, né, pessoal? Esses documentos falsificados foram usados em 3 licitações. A primeira é a concorrência 1 2018 de Brejo do Cruz. Essa é uma obra de apenas 5,5 milhões de reais, lá em Brejo do Cruz, para a construção de um açude no povoado de Santa Rosa dos Padres. Também foi usado esses documentos falsificados para habilitar a empresa na concorrência pública 1 de 2018 da Prefeitura de Emas, também para a construção de um açude. Esse açude no valor de 6 milhões de reais. Também foi usado na tomada de preços 2 de 2018 no município de Gado Bravo. Essas 3 licitações, só 2 delas já passam 10 milhões de reais. Então, nós temos provas, interceptações de pessoas combinando, produzindo documentos para se habilitarem nessas licitações e aí, quem sabe, receberem serem beneficiados por uma obra pública por 2 obras públicas, 2 açudes de mais de 10 milhões de reais. Então, o que se percebe nesse caso? De um lado, um movimento para destruição de provas, e de outro, um movimento para produzir documentos, né, que os habilitem, né, documentos que os habilitem a receber vultosos recursos públicos. E aí, eu quero terminar a minha fala aproveitando a deixa do Dr. Gabriel da CGU, de que, mais uma vez, pessoas que já foram investigadas, que não foram paradas pela ação do Estado em outras ocasiões, tiveram como uma única opção, né, ter sua prisão preventiva decretada. Então, só para fazer um panorama geral, de modo que vocês possam ter conhecimento, nós temos fatos que ocorreram em 2009. Em 2009, na Operação Ciranda da Justiça Estadual, decretada pela 4ª Vara da Justiça Estadual de Patos, foi preso naquela ocasião Marconi Edson Lustosa, está sendo preso aqui de novo. Foi preso na deflagração da operação, está sendo preso de novo. Marconi Edson Lustosa. Em 2009 também, na Operação Transparência, foi preso o engenheiro de João Pessoa, Sérgio Pessoa, foi preso agora, de novo. Em 2012, na Operação Dublê, foi preso
preventivamente, preso temporariamente, Marconi Edson Lustosa. Na Premier, foi investigado Sérgio Pessoa. Na Desumanidade, 2015, na Dublê também foi investigado, denunciado, processado, Francisco de Assis, vulgo Assis Catanduba, vereador lá de Teixeira. 2015, na Operação Desumanidade, foi denunciado Madison Edson Lustosa, Sérgio Pessoa e... São tantos, pessoal. Nós temos... a ideia que eu quero dizer com esse argumento é que se a atuação do Estado fosse realmente, tivesse sido efetiva naquelas ocasiões, esses crimes não estariam acontecendo agora. E para parar essas pessoas, a única solução é a prisão. O Estado não pode fazer mais. O Estado não tem mais o que fazer, exceto prender. E aí, essa ideia, essa percepção de que a prisão preventiva como a última solução, né, ela foi adotada, é a tônica e os argumentos que decidiu o magistrado da 14ª Vara, o Dr. Cláudio Girão. E usa esses argumentos para decretar as preventivas. E não só ele, mas todos os habeas corpus que foram negados no Tribunal Regional Federal, e aí mais 4 ou 5 já foram negados no Tribunal Regional Federal contra essas prisões, o desembargador federal, o desembargador Hélio, usa exatamente o mesmo argumento. As prisões preventivas como a última opção do Estado para refrear a atuação criminosa. Ou faz isso, ou essas pessoas vão continuar impunemente voltando a seus esquemas criminosos, como a história dessas operações contra a corrupção aqui no Sertão da Paraíba demonstra. Certo? Então, era isso. Vou deixar para as perguntas agora. Vamos fazer aqui organizadamente. Eu vou passar aqui para a Josena para ela comandar essa parte das perguntas. Vamos por ordem. Bom dia a todos, bom dia, doutor Tiago. Esses 6 mandados expedidos para hoje, 3 já estão recolhidos no presídio, né? Os outros 3 foram presos e trazidos aqui para a Delegacia da Polícia Federal. E a outra pergunta é com relação a essa operação. Ela vai parar por aqui ou continuar as investigações e vem uma terceira, quarta e as demais fases? Perdão, Júnior Menezes, TV Correio. Com relação às prisões de hoje, foram cumpridas 6 prisões preventivas. 3 presos que já estavam preventivados no presídio de Patos, certo? Uma pessoa foi presa, um dos engenheiros foi preso em João Pessoa, está sendo trazido, conduzido para aqui para Patos, certo? E outras 2 pessoas, sendo dessas pessoas um outro engenheiro, que já estão presos aqui em Patos, certo? Com relação à pergunta da continuidade das investigações, eu acho que ficou bastante claro, em virtude do pouco prazo que nós tivemos entre uma fase e a outra fase, embora a complexidade da operação seja alta e o grande número de obras e de envolvidos e de empresas, eu acho que fica bastante claro o trabalho intenso dos órgãos de investigação. Então, além de toda essa questão de ordem pública, de necessidade de ser a última forma da gente conseguir parar esse serviço criminoso, como o doutor Tiago falou, também não deixa de ser um recado para mostrar que os órgãos investigativos continuam investigando e produzindo, como assim se espera. E agora, efetivamente, com relação ao que está sendo investigado, a novos fatos, aí a Polícia Federal não comenta investigação em andamento. Bom dia, eu sou Jefferson Saldanha, diretor do jornal A União, sucursal de Patos. Eu gostaria de saber com relação à prisão do empresário Joilson Gomes, que teve a prisão, se eu não me engano, preventiva decretada na outra operação. Como se deu a prisão dele? Se foi nessa operação de hoje, se foi aqui em Patos ou em João Pessoa? O Joilson, ele
já tinha sido decretada a prisão preventiva dele. Eu estou falando porque você me perguntou especificamente o nome da pessoa. Ele estava foragido e se entregou, se não me engano, na quinta-feira passada, aqui perante a Polícia Federal em João Pessoa, foi conduzido aqui, foi feita a audiência de custódia, todo o procedimento, e está no presídio de Patos. Então, nós estamos cumprindo o segundo mandado de prisão preventiva contra ele, por fatos diversos, por fatos diversos, especificamente nesse caso agora, pela questão da destruição de provas, onde nós, como os fatos são públicos, onde nós constatamos o recebimento de uma ligação e uma pessoa que, inclusive, está sendo cumprida a busca na casa dela hoje, onde ela explicitamente fala, fulano já foram presos, destrua seu celular agora mesmo, algo nesse sentido assim, não me lembro exatamente os termos. Exatamente, explicitamente mandando, dando a ordem para ele destruir o seu celular, pois possivelmente ali haveria elementos de prova que seriam utilizados contra o próprio e contra as pessoas envolvidas. Bom dia, Igor de Figueiredo, da Rádio Espinharas. Só para eu entender melhor, duas perguntas, né? Com relação a quem estava mandando destruir o celular, a gente quer saber, e também as outras prisões foram onde mesmo? Se não me engano, foram 3 prisões, se não me engano, 3, né? Então, de onde foram? Veja só. Foram, no total, 6 prisões preventivas cumpridas. Hoje, certo? 3 prisões são para presos que já estão no presídio de Patos, certo? E temos, então, um novo mandado. Apesar de algum deles já ser o 3º mandado. Outras 2 prisões ocorreram aqui no município de Patos, sendo um engenheiro, certo? E sendo de uma pessoa que, ligada ali à organização criminosa, que teria destruído o celular de um dos investigados principais. E o 3º preso, aliás, o 6º preso, que foi outro engenheiro, que foi preso em João Pessoa e está sendo conduzido aqui para Patos. Você fez uma segunda pergunta, de quem seria o interlocutor das mensagens. Aí, com relação a nomes, a Polícia Federal não pode estar divulgando esses nomes. Eu vou repassar para você, caso você queira. Adilton Dias, Rádio Morada do Sol. Eu queria saber, por exemplo, com relação, por exemplo, na primeira operação, foram presos aquele pessoal. Umas eram temporários, outros eram preventivos. Daqueles que foram presos na primeira operação, alguém foi liberado ou alguém foi transformado de temporário em preventivo? Veja só. Vou pegar aqui os números da primeira fase da operação, certo? Somente falando das prisões. Naquele primeiro momento, nós pedimos 7 mandados de prisão, foram expedidos 7 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de prisão temporária. Ao longo da nossa investigação e da análise do material arrecadado, a gente entendeu que caberia e pedimos pela conversão de 2 dessas prisões temporárias em prisões preventivas. Então, das 8 temporárias, 2 foram preventivados. Os outros 6 temporários, a gente pediu a prorrogação do prazo e nós, eu digo, a Polícia Federal, depois, com a anuência do Ministério Público Federal, nós mesmos representamos ao juízo, dizendo que em relação àquelas 6 pessoas não haveria mais a necessidade da prisão temporária. Ou seja, eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todas as prisões preventivas que foram pedidas estão mantidas, foram acrescidas de 2 prisões que eram temporárias e hoje estão sendo acrescidas de mais 3 pessoas, certo? Em prisão preventiva, todas mantidas pelo juiz e pelo Tribunal Federal. Ok? Só para contar, né? Então são 7 preventivas na primeira fase, não?
7 preventivas, mais 2 temporárias convertivas e preventivas, 9, mais 3 de hoje, né, diferentes, né, então são 12 pessoas presas preventivamente até agora. Bom dia, meu nome é Arcilene Candeia, sou do site patosverdade.com. Gostaria de saber até onde vai a participação dos engenheiros durante essas ações criminosas. A questão dos engenheiros vão desde a questão de atestado, eles atestam por obras, muitas vezes não foram executadas como deveriam, nem sequer por vezes foram executadas. Na questão mais técnica, né, eles assinam, eles têm a responsabilidade técnica de algumas obras. E como eu já falei, se você for em algumas obras, existem falhas grosseiras de execução. Existem obras que dificilmente, que eu falei na primeira entrevista, dificilmente serão aproveitadas. Outras poderão ser aproveitadas, mas que num nível de execução que necessita uma melhor verificação. Existem casos, inclusive, de obras onde se faltam elementos até de segurança da obra e que serviram de atestado para concorrer em licitações, sempre visando ter determinada licitação, ganhar determinada licitação para ter proveito. Então, essa é a situação. Os engenheiros, mal ou bem, eles entram nessa situação, atestando uma situação, ou participando diretamente como engenheiro responsável das empresas. Conforme falado aqui, a prisão dos 2 engenheiros hoje, eles são responsáveis técnicos, o Denis é responsável técnico da Melfi, e já foi falado aqui que são as iniciais do Marconi, a Melfi, e que está envolvida nessa questão da execução de obras, assim como o Sérgio Pessoa também é. O Sérgio Pessoa, inclusive, como já falado, ele foi na Operação Desumanidade, existe uma empresa com o nome dele, com as iniciais dele. Na Operação Premier, existe uma outra empresa em que ele atuava, que ele era sócio, e assim como também na Operação Transparência, onde ele, inclusive, na época, teve uma prisão temporária. Então, é uma situação que realmente necessita ser realmente parada. Volto a falar, se a gente não... O que dá a entender é que esse tipo de prática é a única forma como algumas pessoas entendem para funcionar na gestão pública. E ela é inaceitável. Ela traz um prejuízo ao erário e a má execução de obras. A má execução de obras, pessoal, pode até comprometer a segurança da obra. Então, existem aí alguns fatos mais técnicos que estão na investigação. Conforme o doutor Tiago mesmo relatou, essa investigação ela não está sob segredo de justiça, então, creio eu que esteja para acesso público e podem ser vistos lá em maiores detalhes.